E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai dar continuação na nossa playlist de certificação Java. Na aula passada a gente configurou a IDE para a gente poder ter mais agilidade conforme nós formos escrevendo o código e obtendo o resultado da compilação e da execução, certo? Antes disso, nós tínhamos falado bastante sobre pacotes em Java, certo? Hoje nós vamos falar sobre um tópico, na verdade dois tópicos que caem bastante na prova, tá? Sai bastante questão. Eu peguei várias questões durante o período em que eu fiz os simulados e, para ser honesto, é um dos tópicos que muitas vezes mais atrapalha os iniciantes na linguagem, tá certo? É algo que você sempre vai usar, que vai ficando meio default conforme você vai se transformando em profissional Java, mas para quem vai fazer a prova, para quem está iniciando, é um tópico que ainda gera muita dúvida, que são os construtores e os blocos em Java, tá certo? Então, basicamente, o que está acontecendo a partir dessa aula? A partir dessa aula, nós estamos entrando num tópico maior, que é orientação a objetos em Java, tá certo? Então, nós vamos falar a partir de agora, abordar vários temas que são referentes aos primeiros passos da orientação a objeto quando você está a fim de trabalhar com a linguagem de programação Java. Beleza? Então, antes de começar, não esquece aí de dar um apoio no canal, deixa o like, ativa o sininho e principalmente, pessoal, compartilha o canal com aquela pessoa que você sabe que está querendo aprender programação, está querendo se desenvolver em programação ou está querendo tirar a certificação Java também, tá certo? O objetivo maior de tudo isso é o conteúdo para ajudar essas pessoas, tá certo? Então, vamos lá, vamos meter a mão na massa e entender como é que funciona os construtores e os blocos em Java, tá certo? Basicamente, pessoal, o Java ele é uma linguagem de programação orientada a objetos, tá? Ele não é puramente orientado a objetos, isso mais na frente nós vamos discutir, mas a base do Java, se você parar para pensar, ela não funciona sem objetos. Por quê? Porque qualquer coisa que você vai fazer em Java, você tem que construir uma classe, tá? E a classe no Java, ela é a base daquilo que vai se tornar um objeto. Eu acho que nós já falamos um pouco sobre isso em vídeos quebrados durante o canal, mas agora chegou a hora da gente se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Basicamente, a classe Java, esse nomezinho aqui, quando a gente dá um nome para uma classe, na verdade a gente está nomeando um contrato daquilo que vai vir a ser um objeto Java que vai ser registrado na memória da sua JVM. A sua JVM ela ocupa um espaço de memória do computador e quando a gente tem um objeto, que nós criamos o objeto, esse objeto fisicamente ocupa um pedaço dessa memória, toma um pedaço da memória da sua máquina, que a JVM já provisionou, para ele, tá certo? E lá dentro ele guarda todas as informações de estados daquele objeto. Então, se eu vier aqui e criar um field 1, string final, né? String. Então, basicamente, se eu vier aqui e criar um campo field 1, quando eu criar meu objeto do tipo construtores, dentro da JVM vai ter um espaço alocado na memória para esse objeto e dentro desse espaço vai ter um espaço alocado para a minha variável field 1. E todos os valores que eu setar para ela vão estar lá reservados dentro desse espaço. Quando eu criar um outro objeto, que eu setar um outro valor para o field 1, ou em qualquer momento do meu programa, durante a execução do meu programa, que é o que acontece quando você entra com os valores lá na tela do programa, essa variável mudar o valor, lá na memória, lá naquele meu objeto específico, dentro da JVM, esse valor também é alterado. Tá certo? Então, basicamente, a classe Java e tudo Java ele começa com uma classe para você ter um método main, nem que você escreva todo o seu código dentro do método main, a base do código Java
é a classe. E classes foram feitas para construir objetos. Então, sim, você pode construir programas em Java que não são orientados a objetos, ou seja, programas puramente procedurais, se você escrever tudo dentro do seu método main, ou você pode usar a estrutura de orientação a objeto de classes para deixar o seu código desacoplado e se aproveitar dos benefícios da orientação a objetos. Tá certo? Então, como é que funciona, pessoal? Vamos lá. Isso aqui, como eu falei para vocês, é a classe, tá? Tudo que está dentro do escopo da classe. Lembra que nós falamos de escopo lá na primeira aula? Né? Tudo que está dentro dessas chaves aqui está dentro de escopo da classe. Ó. O VS Code até ajuda a gente a enxergar isso daqui, tá? Ou seja, está aqui o escopo da classe, esse é o escopo do método main. E o construtor aqui está sem escopo. Deixa eu ver. O construtor ganhou um escopo aqui, ele só precisava de um espaço. Tá? Então, quando eu quero usar o que está dentro da minha classe construtores, eu preciso criar um objeto dela. Tá certo? E como é que eu crio um objeto da minha classe construtores? Está aqui, pessoal. Aqui embaixo. Tá? Você vai ver muito esse nome aqui. Uma instância, tá? Tá? Então, assim, eu estou criando uma instância da classe construtores. E o que é uma instância da classe construtores? É um objeto do tipo construtores. Tá certo? Então, essa estrutura aqui, new, a gente precisa usar essa palavra-chave. Essa palavra-chave é uma palavra-chave reservada do Java e ela serve para isso, para a gente criar uma nova instância de objeto de uma classe, uma determinada classe em Java. Tá certo? Então, para a gente ver funcionando, pessoal, olha só. Aqui eu vou... Tá? Criando o objeto. Quando eu executar isso daqui, o que acontece? A minha classe, ela printa o criando o objeto, tá certo? Vamos executar de novo. Ó, minha classe, ela printa criando o objeto. Por quê? Vamos lá, agora a gente vai entender a segunda parte, tá? Eu dei um new, eu quero criar uma nova classe. E olha só, pessoal, olha que curioso. Quando eu crio um construtor, o meu construtor ele recebe a seguinte estrutura para ele ser considerado um construtor. A principal regra de um construtor é a seguinte: não pode ter tipo de retorno. Se eu vier bem aqui e fizer isso, olha o que vai acontecer. Não vai dar erro de compilação, tá? É importante você entender isso. Só que, ó, da primeira vez você lembra que ele executou isso aqui pra gente? Da segunda vez ele não executou mais. Por quê? Porque isso aqui não é um construtor, tá, pessoal? Na verdade, isso daqui nada mais é do que, ó, deixa eu fazer aqui para você. Construtores, C, recebendo no construtores, eu vou passar para uma variável que vai receber a instância do objeto construtores. E olha só, agora sim, eu estou chamando o método comum, tá? Construtores. Eu caí muito nesses detalhes durante o simulado. Muito não, né? Caí na primeira vez que eu enfrentei. Depois eu já estava ficando mais atento. Tá? Então, na verdade, o que está acontecendo?
A gente está apenas chamando um método comum do objeto do tipo construtores. Tá certo? Obviamente que ele está furando a nossa padronização de método, afinal ele deveria ser com C minúsculo, mas é para você entender que isso aqui, ó, esse é um construtor válido, e esse aqui é apenas um método comum. E isso cai na prova, pessoal. Pode ter certeza que isso vai cair na prova. Você vai pegar uma questão ou várias questões onde ele vai tentar te confundir como se ele estivesse criando um objeto. Na verdade, ele criou apenas um método. Tá? Aí aqui sim, ó. Aqui eu estou criando o objeto. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai primeiro imprimir, apesar de, olha só, aí vamos lá. O construtor, ele também é um método da classe. Tá? Para não ficar confuso pensando que ele é alguma coisa especial. Não, ele é um método da classe, só que ele é um método que ele não tem tipo de retorno, porque a única função dele para a classe, para o objeto, é inicializar o objeto e mais nada. Tá certo? Então, assim, você diz assim, mas isso aqui não é um método? É um método. Isso aqui também é um método. Só que esse aqui é um método que ele só pode ser chamado junto com essa construção aqui. Ou seja, ele é específico para a criação do objeto. E esse método pode ser chamado a qualquer momento depois que você tem uma instância do objeto. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu vou executar aqui com vocês. Deixa eu limpar o console. Quando a gente executar esse código, ó, agora sim, ele chamou criando o objeto, que é o que está dentro do nosso método construtor, e depois ele chamando o método, que é basicamente o que a gente fez aqui embaixo. Tá? Para provar que esse daqui é o construtor e não esse, eu vou comentar essa linha aqui embaixo. A gente vai chamar de novo o método main. E ó, o único método chamado agora é o método construtor. Tá certo? Então, lembrem-se, construtores não pode ter tipo de retorno. Tá? Construtores podem ter modificadores de acesso? Pode. Tá? Essa aqui é a forma mais comum que você vai encontrar de construtores. Um construtor público, tá? Que vai basicamente inicializar a sua classe Java. Tá? Vocês percebam, não mudou nada. Quando a gente executar, ele também vai continuar criando objeto. E se a gente descomentar essa linha, ele volta a criar o objeto e chamar o método. Tá? Aqui, ó. Tá pequeno aqui embaixo, pessoal. Deixa eu tentar aumentar só esse cara aqui. Não dá, ele aumenta a ideia inteira. Mas não tem problema. A gente fica com a ideia toda maiorzinha. Tá? Então, ó, criou o objeto e chamou o método. Tá? Então, atentem-se para isso durante a prova. Eles vão tentar enganar vocês colocando um tipo de retorno aqui despretensioso e você vai jurar que você está criando seu objeto quando na verdade não vai dar erro de compilação, tá, pessoal? Olha só. Aqui não tenho. Não dá erro de compilação, porque isso aqui é outra coisa que a gente precisa falar sobre construtores. Tá? Em Java, quando você não declara nenhum construtor, a JVM ela cria um padrão para você. Tá? E aí o que acontece? Ela cria um padrão e não executa nada. É como se por baixo dos panos você tivesse isso aqui. Ó. É como se você não criou nenhum construtor,
é como se você tivesse isso aqui. Mesmo que você não tenha escrito nada no seu código, a JVM ela coloca para você um construtor padrão, tá certo? Então você não precisa declarar um construtor, mas se você não declarar um construtor e declarar um método que tenha exatamente o mesmo nome da classe, se tiver um tipo de retorno, ele não é um construtor. Ah, mas eu não escrevi um construtor, Adriano. Então esse método aqui, ele não deveria ser um construtor? Não é. A regra, ela diz o seguinte: se tiver um tipo de retorno, é apenas um método comum, não é um construtor. Então não caio nessa pegadinha. Para vocês verem funcionando, eu vou de novo comentar aqui a chamada ao método e vocês vão ver, ó, o código ele vai continuar compilando. Por quê? Porque como eu falei para vocês, a JVM ela cria um construtor padrão para a gente, tá? Com o nome construtores, porque é o nome da classe, tá certo? Só que não vai executar exatamente nada, tá? Só a nossa classe ela só vai compilar e não vai imprimir nada no console. Por quê? Porque ninguém mais está sendo chamado, tá? E se eu descomentar o método, ele volta a chamar o método. Por que ele não imprime isso aqui, pessoal? Porque, ó, obviamente, porque está comentado. A gente já viu que os comentários tornam os códigos não executáveis. E a JVM criou um construtor padrão para a gente, tá certo? Pessoal, esse assunto ele é chatinho, tá? Ele vai gerar muitas dúvidas. O que eu recomendo? Façam os testes de vocês, criem os métodos, renomeiem, mudem os modificadores de acesso, mudem os tipos de retorno, com tipo de retorno, sem tipo de retorno, criando objetos, chamando método, tá certo? Façam os testes de vocês e qualquer dúvida, não deixem de perguntar aí embaixo para a gente poder esclarecer melhor, tá certo, pessoal? Então, sobre construtores, é isso que a gente tem para falar. Tá certo? Então, a JVM está aqui. O construtor ele tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, tá? E ele não pode ter tipo de retorno. E ele pode ter modificador de acesso. Na verdade, ele sempre tem modificador de acesso. Porque mesmo que eu faça isso aqui, mesmo que eu crie um construtor sem modificador de acesso, lembrem-se que nós temos o modificador de acesso default. Nós ainda não estudamos sobre ele, mas eu já comentei para vocês que quando a gente não coloca um modificador de acesso, a JVM ela assume que o modificador de acesso daquele seu componente, quer seja um atributo, um método, ou um método e o construtor, que também é um método, o modificador de acesso é um modificador de acesso default. Tá certo, pessoal? Então, isso é o que nós tínhamos que falar sobre construtores. E aqui entra a parte complicada da nossa aula, tá? Primeiro a gente vai falar sobre campos, tá? Lembrem que nós falamos lá atrás, campos em Java, ou seja, atributos das nossas classes, tá? E blocos, que é fundamental a gente entender como funcionam os blocos em Java. Tem um pouquinho a ver também com o escopo, mas aqui eu quero falar muito mais dos blocos, tá? Então, basicamente, isso aqui é um bloco, tá? E isso aqui também é um bloco. Tudo que está aqui dentro está no escopo do método main e tudo que está dentro desse bloco está no escopo da classe. Tá? Existe mais um tipo de bloco que a gente pode usar, que é um bloco, que ele não tem nenhum tipo de definição. Tá? E eu vou colocar aqui sysout. Eu vou colocar a mesma coisa que está ali no método main, tá? Só que eu vou adicionar a string bloco, tá? Perceba que é a mesma coisa que está aqui, eu fiz o mesmo sysout, só que eu coloquei uma concatenação a mais da string bloco, tá? Vou executar, vai compilar, por que vai compilar? Porque esse bloco aqui,
ele é completamente possível de aparecer em um código Java. Só que eu quero que vocês percebam uma coisa. Percebam que aqui no método main, a gente está executando um systemoutprint resultado res, tá? Que está imprimindo, olha só, eu inicializei a variável var1 com abc, inicializei a variável var2 com def, e aqui embaixo o res, ele faz o que está em var1 mais var2. Como nós estamos trabalhando com string, lembrando que nós falamos nas aulas passadas, isso aqui não é uma operação de soma, tá? Isso aqui é uma operação de concatenação, tá? Então, eu estou pegando a string e estou unindo ela a uma outra string, tá certo? E res recebe a união dessas duas strings aqui em cima, tá? Então, quando eu executo o meu código, ele vem aqui e imprime o res. E por que ele não imprimiu esse bloco aqui? Porque, olha só, pessoal, quando eu executo o método main, o main ele executa dentro de um contexto estático. Tá? O meu contexto estático ele conhece o meu contexto de classe, tá? E tudo que ele consegue alcançar, ele executa. Esse bloco aqui, ele está dentro do contexto de objeto. A gente vai entender melhor a diferença disso lá para frente. E aí, olha só o que eu vou fazer para ele poder funcionar. Tá? Tudo que eu preciso para que esse resultado aqui apareça é criar um objeto. Por quê? Porque esse bloco solto, ele não é um método, ele não é um construtor, ele só é executado quando eu passo pelo processo de criar o meu objeto. O método main ele não precisa criar objeto porque ele conhece o contexto estático da classe. Eu vou explicar isso em detalhes mais à frente. Por que ele não executa esse bloco aqui? Porque esse bloco aqui ele só existe quando eu tenho o contexto de criação de objetos. Então, eu criei o objeto, no processo de criação do objeto, o bloco é executado. Tá? Para vocês verem que eu não estou mentindo, a gente vai executar o nosso método main agora. Tá? E ó, ele aparece aqui, A, B, C, D, E, F, bloco. Tá certo? E aí, pessoal, por quê? Porque ó, eu estou criando um objeto. Então, o meu método main, antes de fazer o sysout, ele está criando um objeto e no processo de criação do objeto, o bloco é executado. Tá certo? Para a gente ver isso funcionando ainda melhor, tem mais um tópico que é importante falar sobre isso aqui, que isso também vai cair na prova, pode apostar. Sysout, ele já faz para mim. Eu vou fazer a mesma coisa. Só que opa, já estava aqui a string. Ao invés de bloco, eu vou colocar construtor. E isso aqui é importantíssimo, pessoal. É a ordem de execução dos nossos blocos quando nós estamos criando nossos objetos em Java, tá certo? Então, o que vai acontecer? Para o vídeo aí, pensa no que você acha, como vai ser a ordem disso daí, e logo em seguida você restarta. Então, o que vai acontecer? O Java, ele vai, quando ele começar a executar, quando ele criar esse objeto aqui, o que ele vai fazer? Ele primeiro executa, embora eu esteja chamando aqui diretamente o método construtor, o processo de criação do objeto, ele me força a chamar primeiro tudo que está dentro dos blocos, tá certo? Na verdade, a sequência é essa aqui, tá, pessoal? Não importa a ordem, mas eu estou colocando na ordem para facilitar a gente aqui.
A primeira coisa no processo de criação dos objetos é declarar todas as variáveis, tá certo? Depois é executar, todos os blocos e por último, a etapa do processo de execução no construtor, tá? Então é assim que o Java ele trabalha a execução de criação do objeto, e é importantíssimo você saber, porque vai ter algumas questões que vão tentar lhe enganar nessa execução, tá certo? A prova ela vai tentar saber se você está por dentro disso daqui. Então, quando a gente executar, perceba. Deixa eu limpar isso aqui. Deixa eu executar de novo. Ó, o que ele fez? Ele primeiro executou o bloco, depois ele executou o construtor e por último ele imprimiu o resultado ABCDEF, tá? Para vocês verem que, mais uma vez, eu não estou manipulando, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor de res, tá? Res agora vai receber res mais bloco, tá? Agora eu não estou apenas alterando aqui no system out, eu estou alterando o valor de res de fato, tá? E aqui no construtor, res vai receber res mais construtor. Vou colocar o e construtor. Tá? Então, olha só, agora eu tenho o meu res sendo alterado dentro do bloco e eu tenho o meu res sendo alterado dentro do construtor. Então, você vai ver que tipo a string, conforme ela for sendo executada, conforme os blocos forem sendo executados, a string ela vai sendo incrementada, tá certo? Então, vamos executar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para incrementar. Opa, Ctrl Z, Ctrl Z. Eu vou deixar para incrementar depois de imprimir, tá? Que eu quero que você veja ela crescendo conforme a gente vai executando os blocos. Então, quando executar o bloco, você vai ver a string no estado original, tá? O que ela vai ter no estado original? O que o Java vai fazer? Ele vai vir aqui, vai criar var1, var2, ABC, DEF, var3 com ABC, DEF, tudo junto, né? Aí ele vai executar o bloco. Quando ele executar o bloco, ele vai imprimir resultado ABC, DEF. E aí ele vai vir aqui, vai pegar o que está dentro de res, vai pegar ABCDEF mais bloco. Então vai ficar ABCDEF bloco, tá? Quando ele começar a executar o construtor, ele vai imprimir para a gente resultado, ABCDEF, bloco, e por último ele vai vir e imprimir, ele vai colocar aqui ABCDEF, bloco e construtor, tá certo? E finalmente ele vai imprimir resultado ABCDEF, bloco e construtor. Então basicamente os nossos resultados eles serão esse aqui, ó. Opa. E minúsculo, né? Eu vou trocar aqui para um E minúsculo. Tá? Então, tá aqui o que eu estou dizendo que a JVM vai fazer para você, vai imprimir no nosso console, porque eu estou lhe explicando exatamente a sequência de execução da JVM, tá certo? Vamos ver acontecendo? Quando eu clicar em Run, bateu, né? Olha só, executou as variáveis, imprimiu dentro do bloco o resultado de res, incrementou
a variável hash com o bloco, dentro do construtor imprimiu abcdef bloco, incrementou a string e construtor. E quando finalmente ela chegou na execução, o hash ele já tinha todo esse valor aqui. abcdef, bloco e construtor. Então, basicamente, pessoal, qual que é a sequência? Quando a gente dá o run, o Java vem no método main, ele vai executar essa linha. Essa linha, como ela é a criação do objeto, ela vai executar essas 3 linhas. Depois ela vai executar essas 2 linhas. Depois ela vai executar essas 2 linhas. Ela termina essa execução. Ela executa essa linha. E ela termina o nosso programa. Tá? Então, basicamente, esse é o resultado que nós temos em hash, depois de toda a execução, toda a cadeia de execução de criação do objeto em Java. Eu sei que é muita coisa. Testem, façam os próprios testes de vocês, incrementem mais linhas, incrementem outras instruções de construtores, outros métodos com o mesmo nome de construtores. Vejam como o programa de vocês se comporta, tá certo? Essa é a parte 1 de construtores e campos, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre construtores. Tem outros tópicos a serem abordados de construtores e a gente... Na verdade, eu vou pensar se a gente vai falar de construtores já na próxima aula. Pode ser que a gente volte com construtores mais na frente. Vai depender aqui da sequência dos estudos, tá certo? Mas então, por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem assistiu. E mais uma vez eu reforço, tá? Não esqueçam de compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que tá afim de aprender a programar ou tirar a certificação em Java, tá certo, pessoal? E também, se não gostou de alguma coisa, por favor, não esquece de comentar aí embaixo, porque o objetivo é sempre ir melhorando o conteúdo, tá certo, galera? Então, mais uma vez, agradeço de coração, muito obrigado e até a próxima.